Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Letícia. E eu acabara de passar por uma imensa de uma decepção, sabe? Amava demais o meu marido. E eu descobri, lamentavelmente eu descobri que o meu marido, de uma maneira muito vil e covarde, ele me traía. E me traía com uma novinha, como se diz hoje popularmente. Era uma mulher mais nova que eu. E além dele me trair, ele acabou pedindo a separação. Eu vou contar para vocês nos detalhes e vocês vão me entender. Apesar de eu achar que ele estava no direito dele de se separar, eu o amava. Eu tinha uma história com ele. E era uma história muito bonita. E que de repente acabava assim, sem mais, sem menos. Ainda estava atordoada com aquela revelação. Sabe, eu já vinha desconfiando há pelo menos uns 9 meses. Eu tinha percebido uma grande mudança nele. O Renato, ele tinha mudado demais comigo. Eu não queria ficar incomodando meu marido com perguntas e mais perguntas, até porque ele não as respondia direito, sabe? Os meses foram se passando rápido demais e a relação entre mim e ele só piorava. Renato, a gente percebe, a mulher não é idiota, né? O homem precisa saber que toda mulher é muito sensível. Eu não estou falando apenas de mim, eu estou falando das mulheres de uma maneira em geral. Nós temos uma sensibilidade bastante apurada. Eu percebia que ele já não era mais como antes. Não me beijava mais como antes. E nem mesmo na hora de uma despedida simples, tipo assim, tô saindo pro trabalho, não havia mais aquela preocupação de antes, sabe? Antes tinha aquele ritual, amor, tô indo trabalhar, precisa de alguma coisa, me deseja um bom dia. Sabe aquela coisa simples do dia a dia que um casal acaba tendo, um cônjuge acaba tendo um com o outro, aquela preocupação sadia, natural do dia a dia. Ô amor, então vai, tá, o que você vai fazer hoje? Ó, não esquece, passa em tal lugar, traz tal coisa pra mim. Aquelas coisas que um cônjuge acaba pedindo pro outro dentro de uma cobrança salutar e feliz. A gente percebe quando alguma coisa está acontecendo na vida do outro. Já não se tratava mais daquela tensão de antes. Não havia mais, até no momento do jantar, era um momento tão nosso, porque o jantar a gente fazia questão de que acontecesse sempre em casa. Ele muito atarefado, eu também tinha as minhas preocupações do dia a dia. Então na hora do jantar era sagrado. A gente sentava à mesa, ficava conversando, contando as novidades de um para o outro. E já não era mais assim. A gente vai percebendo no dia a dia que as coisas vão mudando, é óbvio. A gente, como eu já disse, tem uma sensibilidade aflorada. Nem quando chegava mais à noite, depois que nós ficávamos a sós, naquele momento que antes havia um ritual, né, na hora de se deitar. Ainda mais um casal como eu e ele, eu e o Renato, nós não tínhamos filhos.
Eu acreditava até então que o problema de não engravidar fosse único e exclusivo meu. Ficava assim. A história era mais ou menos essa. Eu devia ter algum problema, eu devia me submeter a tratamento. E como nós não tínhamos interesse imediato, assim, eu de ser mãe e ele de ser pai, a coisa foi passando. Então nós tínhamos uma vida de lua de mel, assim, sabe? Era uma dedicação total de um pro outro. Então na hora de deitar nós tínhamos aquele ritual. Eu, por exemplo, ia à frente, eu ficava lá na nossa suíte, cuidando de mim, caprichando no banho, nos cremes. Às vezes eu dava até um toquinho de maquiagem para ficar mais bonita. Sabe aquela vaidade feminina? Aquela coisa natural da mulher de querer instigar o homem amado? Era assim. Eu me lembrava disso tudo. Eu recordava como era o nosso casamento. E durante esse período, a turma fala do período de 7 anos. Diz que é cíclico, né? Todo casamento, quando completa os seus 7 anos, esse ciclo acaba tendo que ser renovado de alguma forma. Diz que vem a famosa crise dos 7 anos. Então, 7 anos nós tínhamos completado. Até ali, o casamento era uma alegria ao sair, ao chegar, a saída dele, a chegada dele, beijinhos pra lá, beijinhos pra cá, cafunés, os cheirinhos gostosos nos cabelos, uma tal de uma cumplicidade no amor, uma vida conjugal feliz. A gente era um casal que causava inveja. A verdade era essa. A verdade era essa. Mas eu, Letícia, eu não sabia que o meu marido, ele dialogava muito com uma secretária da empresa onde ele era um brilhante advogado. Meu marido sempre foi brilhante advogado. E aquela moça, de cabelos pretos, mais nova que eu, jovem, secretária, aquela moça começou a trabalhar lá no escritório. E ele vinha conversando com ela muito mais do que o necessário. Eu era uma artista. O pessoal dizia que eu era uma artista plástica. Eu fazia, não tinha nome, eu não era famosa, mas eu pintava bem os meus quadros. Inclusive, eu os expunha em várias exposições. De vez em quando eu até vendia um quadro assim por um bom dinheirinho. Eu me lembro que um deles, uma vez, eu consegui vender por R$ 1.200. Aquilo foi um motivo tão grande de orgulho para mim, sabe? Se eu não era reconhecida como uma grande artista, muita gente me considerava assim. Eu continuava trabalhando, fazendo a minha parte. Às vezes, eu fazia exposições até fora da cidade de onde morávamos. Mas eu dava conta também do meu serviço de casa, porque uma coisa eu quero deixar bem claro para as pessoas, porque às vezes a pessoa ouvindo assim a história fala, então o casamento começou a mudar, porque ela era muito dedicada a essa coisa de pintar quadros, às vezes viajava, expunha as suas obras e esquecia de casa. Não, eu não esqueci da minha casa. Eu dava conta perfeitamente também do trabalho da minha casa. Para isso, eu contava com a ajuda de uma moça maravilhosa, uma faxineira que vinha me ajudar e que era tão bacana comigo. Alcione. Alcione, tal qual a cantora, ela gostava de cantar, sabe? Eu adorava quando aquela moça faxineira Alcione vinha na minha casa. Pelo menos 3 vezes na semana ela vinha. Às vezes 2, mas normalmente 3 vezes. E ao invés de eu ser aquele tipo de patroa que reclamava porque ela gostava de cantar, eu a incentivava. Alcione, canta aquela. E ela abria a voz. Eu dava conta do meu trabalho. Então eu quero deixar claro que, apesar da minha preocupação com a profissão, eu também dava conta do meu trabalho. Eu mantinha a minha casa impecável, limpa e sempre muito bem cheirosa. Meus móveis, nossa, eram fáceis de serem polidos. O jardim lá de casa era pequeno,
Então ele estava sempre caprichado. A própria Alcione e eu, muitas vezes dávamos uns toques, a grama sempre bem aparadinha, as roseiras bem cuidadas. Eu tinha também em casa um quarto para colocar objetos de menor importância. Sabe, uma casa bem organizada, tudo assim para que todas as nossas atividades saíssem a contento. E 2 quartos. Um era o do casal, era uma suíte. Ali era o nosso ninho de amor. A casa tinha uma sala gostosa, uma copa, um banheiro social muito legal. Tudo muito moderno, bem decorado, sabe? Fácil de limpar. E ainda mais com a ajuda da minha cantora Alcione. Era fácil. Então eu vivia aquele momento como um momento que eu tinha certeza que seria de felicidade eterna, para sempre. Como eu já disse, eu não engravidava. Até ali, eu acreditava piamente que, única e exclusivamente, eu não engravidava devido a um problema comigo. Então não tinha criança, inclusive não tinha criança para tirar as coisas do lugar. Então era uma casa muito administrável, muito fácil de ser cuidada. Aos poucos, eu fui percebendo que o Renato, meu marido, ele começou a mudar. A mudança começa com ele. Ele vai chegando cada vez mais tarde em casa, sempre com a desculpa de uma reunião com um chefe, um cliente que precisava dele. De fato, ele estava fazendo bastante sucesso enquanto advogado, e na medida em que ele crescia, o seu nome crescia enquanto advogado, mais solicitado ele era. Mas ele começou, sabe, a fazer uma coisa que ele não fazia. Ele falava antes para mim: não, quem quiser fazer reunião comigo tem que ser no almoço, porque o jantar é com você, meu amor. Sabe aquela coisa gostosa assim de um casamento, ou do começo de um casamento, mas que de repente começou a mudar. Ele que antes recusava os jantares para as reuniões, agora não, ele aceitava marcar os jantares com membros de outras empresas, de pessoas diferentes, de clientes diferentes. Não sei, aqueles jantares excessivos, aqueles atrasos durante a noite, a falta de importância para o nosso jantar. Eu comecei a desconfiar. Mas eu não queria julgar de maneira precipitada o meu marido, sabe? Eu sempre tive isso comigo. Eu achava que eu tinha que ter a cabeça no lugar. Como eu acho até hoje que toda mulher que se preza tem que ter a cabeça no lugar. Mas eu falei, puxa, ele está mudando demais. Eu estou notando uma mudança muito radical no Renato. Ele tem ouvido umas músicas com fone de ouvido, porque antes a música era uma coisa nossa, sabe? O som era nosso. Ele colocava assim uma música no nosso som e normalmente ele me chamava para ouvir. Amor, vem cá. Você lembra dessa? Linda, né? Lembra? Onde a gente estava quando nós ouvimos essa música? Ah, eu adoro esse bolero. Quer dançar? Sabe, a música era nossa. Ela era uma coisa que nós dividíamos. As notas musicais, a melodia, a letra, a poesia da canção. Quantas vezes ele ficava repetindo a letra de uma canção, uma poesia que ele encontrasse, um verso. Ele ficava repetindo para mim. E de repente mudou nisso também, porque a música deixou de ser nossa. Ele passou a ouvir música com fone de ouvido, como que se a música fosse dele, ou dele e de mais alguém. Como se a música passasse a ser um segredo dele. Nossa, era muita mudança. Então, uma coisa que eu jamais imaginei fazer na minha vida. Eu, uma artista plástica, casada há mais de 7 anos com o Renato, curtindo um casamento lindo, numa casa perfeita, com aquela auxiliar maravilhosa, minha cantora Alcione. Eu tinha minha vida completa e totalmente resolvida. Nunca passou pela minha cabeça que um dia eu devesse seguir o meu marido, porque eu acho isso um papel tão ridículo. Mas eu fiz.
Eu não condeno quem já tenha feito, porque um dia eu fiz. Um dia, escondida dentro de um táxi, ainda levei uma filmadora. Não havia essa coisa do celular com essa facilidade de câmeras. Não existia. Então eu entrei no táxi e levei uma filmadora. Eu esperei o final do expediente dele lá no escritório e de repente eu vi o automóvel prata pertencia ao Renato. Estava a poucos metros do táxi onde eu me encontrava. De repente, eu reconheci. Lá vinha ele, o Renato, charmoso como sempre, meu marido, com um paletó azul marinho jogado no ombro, ar de quem estava cansado. Mas logo eu vi aquela mulher, saindo assim, a poucos metros de distância dele, andando ela um pouco mais apressada do que ele, para logicamente alcançá-lo. Ele reduzia os passos e ela apressava os seus passos. Ainda dava para eu ouvir o som do salto alto dela, caminhando para alcançá-lo. Ainda escutei. Assim como dava para eu ouvir dentro do táxi, o meu coração que disparou. Não é possível. Não demora muito tempo, logo ela se pendurou no braço do meu marido. Nessa hora quase que eu perdi a cabeça e quase que eu estraguei tudo. Mas eu sabia que eu precisava ser fria e, por que não, um pouco calculista nessa hora. Mas quase que eu estraguei tudo. Quase que eu coloquei a cabeça para fora do táxi e gritei: Ei! Ei, tá pensando que é o quê? Esse é meu marido. Quase que eu fiz isso. Quase que eu perdi a cabeça. Quase que eu fiz isso. Um choque tremendo tomou conta de todo o meu ser. Eu vi quando o Renato passou também o braço direito dele em volta da cintura daquela morena, de cabelos compridos, indo em direção ao carro prata que o pertencia. Os meus olhos não resistiram, molharam de tristeza. As lágrimas invadiram meu olhar. Eu pedi então ao taxista com o qual eu já estava combinado que acompanhasse o carro até onde o carro fosse, até onde o carro parasse. O taxista gentilmente atendeu meu pedido e eu fui seguindo com uma grande ansiedade aquele carro. O taxista estava vendo que ele se afastava cada vez mais do centro da cidade, saindo para os arrebaldes. E foi até o momento em que eu fiquei com os olhos estatelados. Depois de mais ou menos uns 25 minutos, vi o carro do meu marido entrar num motel. O motel ficava um pouco afastado do centro. Pronto, eu tinha descoberto tudo. O taxista chegou a ficar com pena de mim. Ele me ofereceu, inclusive, lencinhos. Ele tinha no porta-luva aqueles lencinhos. Ele sabia que eu estava chorando. A minha boca tinha um gosto amargo, um gosto de ferro. O meu coração doía. As minhas pernas, se eu tentasse sair daquele táxi naquele instante, com certeza eu não iria conseguir, porque elas tinham amolecido de pavor. Eu queria ter morrido naquele momento, sabe? Eu queria ter morrido no momento em que eu vi aquela morena de braços dados com meu marido. Como se ela fosse a dona dele. Quase que eu fiz a besteira. Quase que eu gritei. Pedi ao taxista que retornasse ao meu endereço. Até quando ele parou em frente à minha casa, eu fingi uma desculpa que eu estava tendo que mexer na máquina filmadora. Eu tinha conseguido filmar alguns trechos, não tudo, porque eu perdi completamente a condição de fazê-lo.
Mas, na verdade, enquanto eu fingia que mexia na filmadora, eu estava tentando me recuperar, ganhar firmeza nas pernas. Paguei o taxista. O valor já havia sido previamente combinado. Ele me agradeceu. E ainda, quando eu saí do táxi, ele disse, por uma questão de respeito a mim: coragem, boa sorte. Palavras ditas por um estranho, mas que eu nunca mais vou esquecer. Coragem, boa sorte. Entrei em casa. Não tinha coragem de ver o que eu tinha filmado. Na verdade, eu não queria ver nada daquilo que eu tinha filmado. Filmado para quê? Uma prova? Prova de quê? A prova maior estava gravada na minha retina. Tudo que eu tinha visto. Só me restava um banho para tentar relaxar. Tomei um banho enquanto chorava. Sentei no sofá. O sofá era imenso, principalmente quando você está sozinha. Alcione, há muito que já tinha ido embora, deixou a casa como ela sempre deixava, perfumada, limpa, perfumada. Parecia ainda que eu ouvia a voz da Alcione, porque ela cantava. Ela é a faxineira da minha casa, mas ela cantava. E ela cantava as músicas da sua xará. Parece que eu estava escutando ainda Alcione cantar. Não sei se vou aturar esses seus abusos. Não sei se vou suportar os seus absurdos. Você vai embora por aí afora, distribuindo os sonhos, os carinhos que você me prometeu. Você me desama e depois reclama quando seus desejos, já bem cansados, desagradam os meus. Parece que eu ainda escutava Alcione cantando na minha casa. De tão triste que eu estava, de tão tocada que eu estava. Era exatamente essa a impressão que eu tinha, naquele instante de dor e de tanto sofrimento. Fiquei ali, sentada naquele sofá da sala, sofá imenso para uma pessoa só, esperando o retorno do meu marido. Eu não sabia o que seria dali para frente da minha vida. Depois de mais de 2 horas de pensamento martelando a minha mente, eu escutei o barulho do carro. Era ele chegando na garagem. Era ele que estava chegando. Como sempre, Renato entrou com a maior frieza. Cumprimento curto e grosso. Oi, cansado. Ai, tô destruído. Muito trabalho, não tô aguentando mais, disse ele. Eu não consegui olhar nos olhos dele. Eu continuei como se eu estivesse vendo, sei lá, um programa de televisão. A TV estava até ligada. Eu nem respondi. Era como se eu estivesse assistindo a televisão. Eu não estava assistindo nada, porque naquela televisão passava um outro filme, o da minha vida. Eu vi outra coisa. Eu via naquela TV o começo do nosso namoro, quando nós nos conhecemos, o dia que nós nos casamos, a nossa festa de casamento, os nossos planos, nossa viagem de núpcia. Passava na TV um filme que eu estava assistindo, mas na imaginação. Um filme do qual eu tinha muita saudade. Um filme onde eu conseguia me ver feliz, sorrindo. E ele também. Agora estava tudo tão mudado. Achei que eu tivesse alguma reação naquele dia. Não, eu não tinha coragem de reagir. Não tinha coragem de brigar, de discutir com o Renato. Não. Então, eu deixei que ele fizesse o que tinha que fazer.
Reclamando de cansaço, ele simplesmente foi, tomou o banho dele, ainda tomou lá uma bebida que eu nem prestei atenção direito no que era. E assim ele caiu na cama. E eu, sei lá, acho que adormeci aquela noite ali onde eu estava, assistindo um filme imaginário na televisão. No outro dia, eu achei que eu fosse tomar atitude. Não tomei nenhuma atitude. E no outro dia, quem de novo voltou para minha casa para fazer a faxina foi a Alcione. E ela chegou com aquela alegria peculiar. Não posso mais alimentar a esse amor tão louco, que sufoco. Eu sei que não dá mais para te amar, lararará. Não, mas eu não posso agir assim, meu louco amor. Ela cantava e eu chorava. Tá chorando? Tô, Alcione. Eu adoro quando você canta essa música. É a minha preferida. Chama-se Sufoco. Sufoco? Que coincidência. E realmente era assim que eu me sentia. Sufocada. E sufocada eu fiquei 3 meses. 3 meses. Eu acho que eu fiquei doente, sabe? Nesse período, nesse espaço de tempo, eu fiquei doente com toda aquela situação. Até que chegou o dia em que, ao contrário, ao invés de eu chamá-lo para que a gente conversasse, foi o Renato quem me chamou para conversar. Oi, Letícia. Eu preciso falar muito seriamente com você. Eu tomei uma decisão muito importante. Eu nem sei como te falar isso. Eu apenas olhei para ele. Eu também não dizia nada, porque eu previa o que ia falar, embora eu tivesse medo do que viria. Mas ainda assim, eu tive que incentivá-lo para que ele tivesse coragem de me dizer: Fala, Renato. Eu já estou preparada. Pode falar. Tá preparada? Mesmo? Você percebeu alguma coisa? Então, eu quero a separação. Eu quero a separação. Eu não consegui disfarçar. As lágrimas caíam dos meus olhos. Mas ele também não se importou muito. E assim ele se foi. Ele arrumou as coisas dele, colocou no carro prata e foi embora. No momento em que ele estava saindo, eu ainda me lembrei daquela música cantada pela minha faxineira querida, a Alcione. Não posso mais alimentar a esse amor tão louco, que sufoco. Eu sei que tenho 1000 razões até para deixar de lhe amar. Não, mas eu não quero agir assim, meu louco amor. Eu tenho 1000 razões para lhe perdoar por amar. Eu queria que vocês, por favor, prestassem atenção nesse trecho final dessa estrofe, da canção simples cantada pela Alcione, a minha faxineira. Porque eu me liguei exatamente nesses versos finais. Não, mas eu não quero agir assim, meu louco amor. Eu tenho 1000 razões para lhe perdoar por amar. Eu tenho 1000 razões para lhe perdoar por amar. Puxa vida. Será que ela é capaz de perdoar o marido depois de uma traição tão covarde e vil como essa? Será? Ele se foi.
arrumou as coisas dele e saiu. Eu senti, sinceramente, eu senti que as coisas não poderiam acabar assim. Até porque eu me baseava naquele verso final da música cantada pela minha faxineira Alcione. Eu tenho 1000 razões até para lhe perdoar. E por quê? Por amar. Por amar a gente perdoa. Por amor a gente perdoa. Ou não? Ou será que eu sou a única? Ou será que você que está ouvindo essa minha história, você é incapaz de perdoar? Eu estou deixando espaços para que você responda. Assim ele se foi. E eu sentia que as coisas não iam acabar assim. Como eu estava muito mal, porque eu não vinha sofrendo daquele dia, mas desde a descoberta, eu resolvi procurar ajuda até de um especialista. Procurei um psicólogo. Aliás, esse psicólogo me tratou com todo carinho, com todo amor. Mesmo o amando tanto, eu estou dizendo com relação ao meu marido, mesmo o amando tanto, eu não falei para ele que eu já sabia de tudo, que eu já sabia da traição dele. Eu já tinha descoberto aquilo tinha mais de 3 meses, no dia que eu o segui com o taxista, mas eu não tinha dito nada a ele, absolutamente nada, nem para ele e nem para Alcione, a faxineira lá de casa, que era a minha amiga inseparável e que até cantava para mim e me ajudava com as suas músicas. Eu sabia que, no fundo do meu coração, lá no fundo, alguma coisa me dizia que um dia ele voltaria, o Renato voltaria. E aí eu voltava naquele trecho da canção cantada pela Alcione. Não, mas eu não quero agir assim, meu louco amor. Eu tenho 1000 razões para lhe perdoar, por amar. Antes, o verso diz assim: eu sei que tenho 1000 razões até para deixar de lhe amar. Veja bem, olha o que diz o trecho da canção. Eu sei que tenho até 1000 razões para deixar de lhe amar. Não, mas eu não quero agir assim, meu louco amor. Eu tenho 1000 razões para lhe perdoar, por amar. Era isso. Eu, no fundo, eu tinha certeza de que ele iria voltar. Certeza de que ele iria voltar para pedir perdão. Isso eu sentia lá no fundo do meu coração. Mas nós nos separamos. Ele foi embora. Eu fiquei na minha casa, assistida que eu era pelo psicólogo que muito me ajudou. E agora sim, Alcione sabia do drama que eu vivia. Não de todo, porque da traição eu ainda não tinha sido capaz de me abrir com ela, e nem com ninguém. Após 6 meses, foi rápido, após 6 meses, eu estava firme de novo, sabe? Eu voltei a pintar os meus quadros, voltei a trabalhar, voltei a expor os meus quadros, voltei a viajar. O meu divórcio ainda não tinha saído, embora essa fosse a proposta do Renato. Faltando coisa de uns 30 dias para a assinatura do divórcio, o Renato chegou em casa abatido, muito abatido, mas abatido demais. Então ele me procurou para conversar. E aí foi que ele resolveu se abrir. Me contou sobre a sua traição. Me falou o nome da moça. Era a secretária, a morena, a novinha, a linda secretária que trabalhava no escritório de advocacia com ele. Mas eu só escutei a revelação dele. Eu já sabia. Mas eu não disse a ele que eu sabia de tudo. Mas o pior é que ao final de tudo, foi aquela revelação que ele me fez. Eu tô doente. Como assim? Não entendi, Renato. Entendeu? Eu tô doente. Mas doente como? Você fala emocionalmente, psicologicamente? Não. Eu fui acometido pelo vírus. Vírus? Sim.
o vírus do HIV, o vírus da AIDS. Eu tô muito doente, Letícia. Muito doente mesmo. Perdão, Letícia. Você precisa me perdoar. Não, mas eu não quero agir assim, meu grande amor. Eu sei que eu tenho 1000 razões para lhe perdoar. Por amar. Eu o abracei e disse para ele: te perdoo, Renata. Volta para casa, de onde você jamais deveria ter saído. Volta para casa. É por piedade. Não me importa pelo que seja. Mas então vou dizer uma coisa. Eu ainda te amo. Talvez haja piedade nisso. Sim, talvez um pouco. Mas há muito mais amor do que piedade. Eu quero cuidar de você. Não seja orgulhoso. Eu não mereço você. Letícia, eu não mereço você. A verdade é essa. Eu não mereço você. Ele chorava feito uma criança. Dali para frente, eu senti que nós precisávamos ser fortes. Teríamos que enfrentar uma doença importante. Foram 2 anos de batalha, de luta, de tratamento. Mas depois de 2 anos, naquele período, ainda não havia esse coquetel que hoje existe para a pessoa cometida dessa doença. Ele não resistiu. O médico não dava mais esperança. Renato estava morrendo. E de fato, ele não resistiu. Uma semana depois dos funerais do Renato, eu estava lá, cabisbaixa, triste, destruída. Era realmente muito triste tudo. E depois não era só o Renato que estava doente. Eu sabia que aquela que roubara o amor do meu marido também estava doente. E ela também não resistiu. Logo após a morte do meu marido, coisa de 3 meses depois, ela faleceu. A história parecia encerrada, parecia terminada. Mas não. A vida é pródiga em seguir e trazer novos acontecimentos. 2 anos depois disso tudo, eu encontrei uma nova pessoa, Marcos. Eu conheci o Marcos numa das exposições que eu fazia. Ele se interessou por um quadro de margaridas. Eu havia pintado um quadro lindo de uma plantação de margaridas. E ele disse que ele não iria embora sem aquele quadro. E ele não se conformava com a beleza do quadro, ele queria uma dedicatória minha. No fundo, ele queria muito mais do que isso. Nós começamos então, a partir daquele dia, o namoro. Logo nós nos apaixonamos e depois resolvemos viver juntos, morar juntos. Depois de 1 ano que nós estávamos juntos, eu engravidei. Já não era cedo e era uma gravidez de risco. Afinal de contas, uma mulher, quando chega aos 40 anos, não é um momento propício para que ela engravide. Mas ainda assim, eu toquei aquela gravidez avante. E depois, ao longo de 9 meses, eu tive a Vitória. Uma menina linda. Linda, linda, linda. Só que essa coisa de eu descobrir que a infertilidade era do meu marido e não minha, me trouxe muita reflexão diante daquele fato. A minha faxineira, Alcione,
ela havia conhecido a mãe da amante do meu marido. Ela havia conhecido porque aquela avó ficou com um menino, Miguel, que seria filho do meu marido com a filha dela. Essa era a história. O Miguel tinha, inclusive, herdado o sobrenome do meu marido. E a avó havia adoecido, estava com câncer e com muita dificuldade de ficar com a criança. Ela não tinha com quem deixar. E através da Alcione, ela faz aquele contato comigo. Ela gostaria de que eu adotasse o Miguel, se eu teria essa disponibilidade. Nossa, aquilo me pegou de surpresa. Eu teria que falar com o Marcos, abrir toda a história para ele, e ele muito sensível também. Nós já tínhamos a nossa filha, Vitória, mas agora havia o Miguel, filho do meu marido com a amante dele. Os dois já tinham falecido. A avó cuidava do menino, era a única, mas estava com câncer. Então ela pede um socorro através da Alcione, que trabalhava em casa. Esse pedido de socorro chega ao meu ouvido e eu transmiti o pedido de socorro também para o Marcos. Que atitude deveríamos tomar? Tomamos aquela. O garoto Miguel tinha 6 anos de idade. E o Marcos, sensível como era, disse a mim: vamos adotar o menino? Por que não? Vamos ficar com o menino. E foi exatamente o que aconteceu. E talvez tenha sido a melhor coisa que eu podia fazer da minha vida, eu e o Marcos. Porque nós fomos buscar o Miguel na casa da avó dele. Tranquilizamos aquela avó de que nós cuidaríamos com muito amor e carinho do menino e que ela podia ficar em paz. A contar daquele dia, 28 dias depois, a avó veio a falecer. A dona Helena veio a falecer e nós ficamos com Miguel, que só nos trouxe alegria e que se tornou o grande irmão da Vitória. Se a gente fosse realmente esmiuçar, detalhar, eu e Marcos tratamos disso o tempo todo, a vida inteira. Provavelmente o Miguel talvez não fosse filho do meu marido, porque ficou estabelecido, ficou claro que se durante os 7 anos que nós estivemos juntos eu não pude engravidar, e o problema não era comigo, porque depois, casada com o Marcos, eu engravidei e fui mãe, provavelmente aquele menino talvez não fosse dele. Mas, sinceramente, o que isso iria mudar nessa história? Descobrir que ele fosse filho legítimo ou não do meu falecido marido, o que isso iria alterar a nossa história? Jamais procuramos qualquer coisa para fazer o exame de DNA. O Miguel foi aceito por mim e pelo Marcos com muito amor e criado assim. Como já faz muito tempo que tudo isso aconteceu, nós temos a honra de dizer que o Miguel hoje é um homem formado. Seguiu também a profissão do pai dele. Ele é advogado e dos bons. A minha filha, Vitória, está por se formar e também em advocacia. Eu e o meu amor, o Marcos, ainda a gente continua expondo os meus trabalhos, uma vez que ele herdou um sítio do pai. Vivemos nesse sítio, onde tem uma produção bacana. Tem algumas galinhas, porcos, ovelhas. A gente vive aqui, na parte sul do Brasil. Trouxemos para cá a nossa Alcione, que de vez em quando canta aquelas músicas pra gente, do jeito dela, mas é do jeito que a gente gosta. Essa era a história que eu tinha para contar, que passa por muita coisa na vida, muita coisa, mas talvez a mais importante delas, o perdão que, tal qual diz a canção que Alcione gosta de cantar, cujo título é Sufoco, diz assim no seu refrão:
Eu sei que tenho 1000 razões até para deixar de lhe amar. Não, mas eu não quero agir assim, meu louco amor. Eu tenho 1000 razões para lhe perdoar, por amar. Quando a gente ama, a gente está sempre pronta para o perdão. Você gostou da história da minha vida? Eu e Marcos aguardamos aqui o seu comunicado, o seu comentário. Aproveita, curta a história e se inscreva no canal. E se sobrar gentileza, mande um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa. Ele bem que o merece.